Bom dia, amada igreja. Vamos orar para nós começarmos mais uma aula, a nossa EBD. Deus de toda graça, de infinita misericórdia, nós te louvamos, porque podemos nos assentar aos teus pés para aprender as preciosidades da tua lei, da tua palavra. E é isso que nós rogamos a ti nessa manhã. Que o Santo Espírito que inspirou toda a Escritura possa também estar trabalhando aqui e agora nos nossos corações, nos dando ouvidos de ouvir, corações humildes o suficiente para recebermos a preciosa semente que é a tua palavra, e que nossos corações sejam a boa terra que acolhe essa semente e germina 30, 60, 100% conforme a tua vontade. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos guie pelo teu Santo Espírito, e que assim, Senhor, ao sermos confrontados pela tua palavra, que desejemos colocá-la em prática em nossas vidas, principalmente como pais, homens e líderes dentro dos nossos lares e dentro da nossa igreja. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência então ao nosso estudo, Famílias Fortes. Chegamos na 20ª aula, a terceira parte ainda do mesmo assunto que a gente vem tratando. Essa é a terceira parte, a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais. Eu sugiro aos irmãos, se quiserem acompanhar toda a nossa, essas 19 aulas anteriores, está lá no nosso canal do YouTube, da ICCG. Depois vocês podem pegar ali o nosso endereço e poder pesquisar ali e estudar. Ali nós temos vários estudos, não só desse. Mas eu sugiro muito este, especialmente para você, pai. Para você que está edificando a sua casa, quer aprender sobre os princípios de Deus, de como ser um bom marido e um bom pai. Comece ali estudando, né? E nós chegamos agora hoje na 20ª aula. Bem, nessa terceira parte, ainda dentro do livro proposto do Dr. Augusto Nicodemos e da professora Minka, a Bíblia e sua família, nós vamos ainda continuar nesse mesmo capítulo 9, ainda não encerramos, tem mais uma parte ainda. Vamos fazer uma breve recapitulação. O que nós já vimos? Primeiro, nós aprendemos que na aula anterior, baseada em Efésios 6:4 e Colossenses 3:21, nós vimos que existem algumas atitudes do pai. Presta atenção, eu estou falando para você, pai, homem do lar, não é? Algumas atitudes do pai que provocam a ira dos filhos, segundo Paulo diz em suas duas cartas, Efésios e Colossenses. A primeira atitude que provoca a ira do seu filho, quando você usa impropriamente a sua autoridade, ou seja, você exige coisas, primeiramente, para seu filho que já é adolescente, tem a sua mente já sendo formada nos princípios de Deus, quando você dá ordens fora dos princípios de Deus, para que ele quebre princípios de Deus, isso fere o coração do seu filho. E também, quando você é aquele pai chato, né? Sabe aquele pai que cobra do filho alguma coisa, num horário ou no momento que ele não precisaria estar obrigatoriamente fazendo, só para tirar o sossego do teu filho, sabe? Você já fez isso? Eu sei que você já fez. Se não fez, talvez ainda vai fazer. Mas não faça isso. Procure ter autocontrole e saiba, deixe o tempo do seu filho, deixe o tempo de brincar para brincar e o tempo de fazer tarefa para fazer tarefa. Saiba dividir o tempo. Segunda atitude do pai que provoca a ira do filho, exagerando na punição física. Muitas vezes o pai, eu até coloco também a mãe junto, agem ou punem de maneira muito severa, passa a ser uma agressão física ao invés de uma disciplina. E muitas vezes, porque às vezes o cônjuge, o pai ou a mãe, está brigado com o outro, o pai às vezes quer se vingar da mãe, da esposa, no filho, batendo excessivamente no filho. Não faça isso. Terceira atitude, vivendo de uma forma incoerente com o que diz ao filho. Às vezes você exige princípios cristãos do seu filho e você não cumpre esses princípios. Teu filho está vendo. Teu filho não é bobo. Ele está vendo que você não está andando nos caminhos do Senhor, mas exige dele que ele pratique essas verdades do Senhor. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quarto e último, por críticas injustas e pesadas. Sabe quando o pai chega no filho e fala assim: olha, você tem que me obedecer, porque sou eu que te dou comida, sou eu que compro as suas roupas, sou eu que pago a sua escola, e você coloca um peso para cima dele de forma injusta. Você, como pai, foi chamado para isso.
para dar comida, sustento, abrigo, proteção e educação para o seu filho. Você não está fazendo nada mais do que sua obrigação. Você não pode jogar isso nas costas dos seus filhos. Então não faça isso também. Paulo ensina que essas provocações erguem muros entre pais e filhos. Há outras formas de provocar a ira dos filhos, que o Dr. Augusto não é exaustivo aqui nessas formas de provocar a ira, mas essas 4 são importantíssimas. Mas ele diz que todas têm algo em comum. Primeiro, o desânimo para com a família. O seu filho vai desanimar para com a família. Segundo, desânimo para com a vida, mais grave. Às vezes ele pode partir para até mesmo para tirar a própria vida. Né? E isso acontece. Muitas vezes ele se desespera a ponto de querer se vingar do pai e da mãe, partindo para o caminho de homossexualidade, por exemplo. Acontece também, o filho quer se vingar e ele parte, ele abandona a sua própria estrutura da criação para ir contra, para ferir a mãe, ferir o pai, adotando um caminho de sair fora dos princípios no sentido da sexualidade dele, né? Então não tome cuidado, pai. E por último, e mais grave ainda, é quando ele desanima para com Deus e a igreja, e a fé. Isso é terrível, porque a Bíblia ensina também que a maneira certa da ação do pai pode salvar o filho, e o contrário é verdade. Quando o pai age com todos esses princípios quebrados, ele pode levar o filho para longe de Deus. Deus pode odiar, o filho pode acabar odiando o Deus que o pai acha que está servindo, mas não está. Tome cuidado com isso. Então, vamos continuar nesse mesmo assunto. Percebem que Deus está insistindo conosco, pais, nesse assunto? Todas as vezes que eu observo, quando Deus repete, às vezes o mesmo ensinamento, ou então está aprofundando naquele tema, é porque Deus tem muita... a gente teme, porque é como se estivéssemos ouvindo que Deus está querendo isso de forma urgente para nós, homens. Quando Deus repete o mesmo assunto, bate na mesma tecla e não quer avançar em outra lição, e Ele foca nisso, é porque Deus quer ações urgentes nossas, homens. Né? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios 6:4, de novo, o mesmo texto base. Efésios 6:4, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, foi tudo que nós falamos até agora. Segunda parte, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos trabalhar hoje especificamente na palavra criação. Vamos falar um pouco sobre disciplina também, né? Criar filhos é mais do que sustentá-los financeiramente, dando comida, abrigo e educação. Criar filhos, segundo a Bíblia, conforme a Bíblia ensina, que criar é prover nas áreas material sim, né? Precisa, mas também não só material, na área psicológica, intelectual e especialmente no relacionamento com Deus, especialmente na área espiritual. O mesmo texto que Jesus ensina para aquele homem rico, e ele diz assim: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale? Então, a mesma coisa se aplica nesse pensamento para nós pais. Nós precisamos entender, meu filho precisa de toda essa estrutura, de toda a provisão, todos os cuidados meus como homem, como pai, na área material, como nós já vimos, na área psicológica, na área intelectual, na formação dele. Procure boas escolas. Se você não achar, existe agora a opção do homeschool, mas existem ainda escolas boas que você pode lançar mão dela, né? E especialmente no relacionamento com Deus. Isso aqui nós não podemos perder de vista. Aliás, é a estrutura de todas as outras coisas que você pode prover para o seu filho. Então, criar filhos não é como criar passarinhos dando alpiste e água só. O modelo cristão de criação de filhos envolve inculcar diariamente neles todos os princípios do Senhor. Essa palavrinha inculcar faz você lembrar de alguma coisa? Eu acredito que sim. É o texto lá de Deuteronômio 6, não é? Deuteronômio 6, versículo 7.
inculcar, é ensinar com persistência, não é? O maior legado que os pais cristãos podem deixar aos filhos é o conhecimento e o temor de Deus. Por isso que Paulo está ensinando que nós temos que criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma pequena diferença nesses dois termos aqui no grego, disciplina e admoestação. Disciplina fala mais sobre alguma coisa prática, mostrar um modelo e fazer com que o filho ande de forma prática nos caminhos do Senhor. A admoestação está mais vinculado a repreensões verbais e aconselhamentos. Admoestar, nós vamos ver na próxima aula, a admoestação, o termo grego ali, ele é dividido em duas palavrinhas gregas. É colocar na mente, isso é admoestar, colocar na mente, para dentro da cabeça do filho. Isso fica para a próxima aula. Então, pegando também a carona com o Dr. Vaudier Balchan, ele ensina que se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Isso não isenta de que você deseje e até vá atrás para oferecer um bom estudo para os seus filhos, porque nós também não estamos criando os filhos vagabundos. Nós não estamos criando filhos para não fazer nada na vida, para não serem pessoas influentes na sociedade. E eu sugiro sim que os pais possam oferecer para os filhos um bom estudo, uma boa preparação, para que eles sejam homens e mulheres que caminhem nos caminhos do Senhor dentro de suas vocações e se aprimorem em suas vocações. Uma maneira de um cristão expressar a glória de Deus é quando ele faz na sua vocação, sendo um médico, um enfermeiro, um profissional liberal, um advogado, enfim, né? Na área que ele estiver, quando ele faz aquilo bem feito de maneira honesta, ele está também glorificando a Deus ali. Mas isso, para ele fazer isso, não basta uma boa universidade focada naquilo que ele está estudando. Ele precisa de princípios cristãos. E só o pai, junto com a mãe, é lógico, vão inculcar isso na cabeça dos filhos. Não é pastor, não é presbítero, não é professor de escola dominical, professor de escola infantil, que vai inculcar isso na cabeça do seu filho. Isso é missão sua, pai. É sua. Não transfira isso para terceiros, porque não vai funcionar. Então, vamos estudar sobre disciplina, a disciplina do Senhor. Disciplinar, aqui o termo paideia, significa treinar, educar, corrigir. Então, disciplinar os filhos, não é descarregar sobre eles nossa ira pelo que fizeram, mas corrigi-los no sentido de treiná-los, de fazer com que eles exercitem os caminhos do Senhor, consigam caminhar nos princípios de Deus. É isso que é disciplinar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o dia a dia nos consome, relacionamentos nos consomem, nos deixam às vezes tensos, e muitas vezes nós vamos disciplinar os nossos filhos com esse tipo de azedume em nossos corações. E aí a gente pode perder o equilíbrio na hora da disciplina. Primeiro ponto do pai: exercite o domínio próprio, porque você tem o Espírito Santo que te dá capacidade de ter esse fruto. O domínio próprio. Dominar a sua ira para não descarregar em cima dele toda a sua fúria, e isso não vai surtir efeito. Vai surtir negativamente. Você vai afastá-lo de você, pai. Então não faça isso. Tome cuidado. Porém, não deixe de corrigi-lo, como nós vamos estudar aqui. Então, essa disciplina, como orientada por Paulo, ela tem o objetivo de treiná-los. A disciplina, seja verbal ou física, deve ser executada com o objetivo de treinar os filhos para que aprendam entre o certo e o errado para o bem deles. Nós precisamos muito, eu preciso disso a cada dia. Preciso e vou precisar.
que Deus me dê um coração humilde. Porque muitas vezes nós carregamos os nossos filhos, que estão andando certinho, como um grande troféu para eu apresentar para todo mundo e dizer assim: olha, o Newton foi um super pai, ele não teve falhas. Então eu preciso pedir: Senhor, tira esse coração do meu peito e me dê um coração manso e humilde, porque eu sei o quanto que eu falhei como pai, e se meus filhos hoje andam nos caminhos do Senhor, é tua graça. É tua graça, é a ação do Senhor, que nunca me isentou, é lógico, de andar nos caminhos de Deus, nunca. Porém, a glória nunca será sua, Pai, nem minha, sempre do Senhor. Então, para o bem deles, e obviamente para a glória de Deus, é que nós fazemos isso. Para muitos não há conexão entre disciplinar fisicamente e amar os filhos. Presta atenção, na sociedade atual, e muitas igrejas, infelizmente, têm deixado que esses princípios entrem para dentro do seu aprisco, é a ideia de que a disciplina física, ou a vara, como nós vamos ver daqui a pouco, ela passou, ela não é mais assim, ela não é mais para ser aplicada. A disciplina física mesmo, a correção física, é uma coisa do passado. Inclusive, agora existem leis que proíbem esse tipo de ação por parte dos pais. Mas nós não estamos debaixo dos princípios mundanos, seculares, de um governo que não tem nenhum princípio cristão, judaico, cristão. Nós estamos debaixo dos princípios das Escrituras. O meu alvo é obedecer mais a Deus do que aos homens, ainda que isso possa me trazer muitos problemas lá fora. Pode acontecer isso. Alguns pais já têm passado por isso. Quando disciplinam os filhos, o vizinho escuta, o vizinho denuncia, a polícia vai lá saber, e ele é obrigado a falar: você me desculpe, mas aqui dentro de casa eu tenho que disciplinar meus filhos. Vai custar caro para ele? Pode ser que custe. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu preciso salvar meus filhos do inferno. A polícia não vai salvar meus filhos do inferno. O governo não vai salvar meus filhos do inferno. Eu preciso fazer isso. E nós vamos passar por horas difíceis, queridos. Então, treinem, joelhos dobrados o dia todo dia, pedindo graça para Deus, para não apostatar, porque nós vamos ser extremamente ameaçados daqui para frente. Não esperem que o mundo vai ficar bonzinho para o nosso lado, favorável aos cristãos. Nós vamos receber muitos ataques. Por isso a gente está treinando vocês, para que vocês não apostatem da fé, não abandonem a fé, e não deixem de praticar esses princípios, tanto mais quanto o dia se aproxima. Então, essa é a questão. Disciplinar fisicamente é sim amar os filhos. E quem diz assim: eu nunca precisei disciplinar o meu filhinho, às vezes põe ele lá no pedestal, né, o filhinho. Eu digo para você: você odiou o seu filho o tempo todo. Você nunca amou o seu filho. Se você nunca disciplinou um filho, você deixou de amá-lo. Eu provo isso biblicamente para você. Vamos lá, abra comigo, Provérbios 13, 24, se você quiser acompanhar aqui na tela, também não tem problema. Provérbios 13, 24. O que retém a vara, aborrece ou odeia a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina, cedo. Logo de criancinha, pequenininho, a minha mãe já dizia, né? Vocês sabem esse provérbio, né? Que o pepino o pepino torce de pequeno, né? É assim que fala. De pequeno que se torce o pepino. É mais ou menos essa ideia. Quanto antes você começar, mais fácil para você. Mais fácil para você. O filho vai aprender a respeitar. Veja, às vezes a ideia da psicologia moderna é o seguinte: você não pode impor essas coisas para o seu filhinho. Você não pode impor a regra de submissão e autoridade. Isso já foi, não vale mais, não serve mais. Não!
O princípio de disciplina, autoridade, percorre toda a Escritura e mais do que isso, o princípio de disciplina, de autoridade e submissão está presente na própria Trindade. O próprio Deus triuno vive eternamente nesse princípio de disciplina, de autoridade e submissão entre as pessoas da Trindade, queridos. E isso ele colocou, ele imprimiu isso na humanidade quando ele criou. E a humanidade só funciona dentro do princípio de autoridade e submissão. As famílias só funcionam dentro desse princípio de autoridade e submissão. Então, o filhinho aprendendo logo cedo, quem é que manda em casa? Que isso é um horror, né? Se a gente for dizer isso lá fora, vão dizer, nossa, está vendo? Ó, um lar, um patriarcalismo, né? Essa ideia, né? O pai que manda na casa. Ora, mas é isso que Deus manda. O homem é o líder servo. Quem ele imita? Cristo. O líder servo. É lógico que ele não vai fazer tudo para que as coisas aconteçam para agradar o seu próprio coração. Ele vai servir de uma maneira, liderar de uma maneira servil, para conduzir o seu rebanho para Cristo. Então, quem ama, disciplina. Deixar de corrigir fisicamente a criança é prova de ódio, diz o Dr. Augustus, e é uma realidade. Quem deixa de disciplinar o filho, odeia o seu filho, não o ama. Ela precisa, ou seja, a criança precisa ser corrigida para aprender a amar, temer e confiar em Deus, Pai. Presta atenção, você é o representante de Deus dentro da sua casa. Você é a expressão de Cristo dentro do seu lar. E quando você disciplina, você está mostrando que existe sim ordem dentro da sua casa e alguém que lidera a sua casa, como Cristo lidera a igreja. E quando você faz isso, aplica isso dentro da sua casa, você está ensinando isso para o seu filho lá dentro da sua casa. Você está pregando o evangelho de Cristo para ele, mostrando que no mundo que ele está vivendo, existe o princípio de autoridade e submissão. Segundo texto, Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, afastará da estultícia. A palavra de Deus diz que toda criança já nasce em pecado, inclinada para o mal, e a vara da disciplina pode salvá-la. Eu quero fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de vara, né? Eu fico preocupado. Antigamente eu dava risada, agora eu começo a me preocupar. Alguns pais ficam pensando assim, eu preciso achar uma vara de amendoeira que tenha no máximo 40 centímetros. Aí ele começa a procurar uma árvore e não tem amendoeira aqui perto. Como é que eu vou disciplinar meu filho, Senhor? Goiabeira, pode ser? Não, não pode, tem que ser oliveira. Aí começa a procurar e não acha. E a disciplina vai ficando para depois, né? E aí o pai fica nessa. Às vezes eu vejo ainda, eu dava risada, né? Como eu disse, agora me preocupa. Antigamente eu via algumas situações, pais e mães, às vezes, com a varinha na mão, que mais parecia um palito de dente, né? E eu ficava preocupado, falei, como é que ela vai disciplinar assim, né? Porque a disciplina tem que sentir fisicamente a dor. Precisa. Isso é amar. Deus faz isso conosco. Oi, pode falar. Fala, Val. Um gravetinho. Aham. Aham. Foi quebrando, né? Aham. E às vezes, a varinha é tão fininha, né? Aham. Sim.
Surtiu efeito. Aham. Isso. É interessante que às vezes a gente faz irmãos, tem gente que faz uma religião em cima da varinha. Cria uma religião, cria um clima assim que você fala, meu pai, como? E o filho lá, aprontando, e cada vez pior, e não tem disciplina, e porque não achou a vara de oliveira lá de Jerusalém, tem que encomendar, agora tem que ter taxação quando importa, né? Vai ficar pior ainda. Pode falar, irmão. Pé de boldo. Aí já é outro extremo, né, irmão? Não é porrete, né? Isso é um pau. Aí, é outro extremo, né? Irmãos, nem varinha tipo palito de dente e nem um porrete, né? Vamos buscar Aí, Deus nos deu, olha, Deus nos deu, pra gente que é meio gordinho, a calça fica escorregando e você é obrigado a usar um cinto. O Rodrigo ficou preocupado comigo hoje porque eu esqueci de pôr o cinto. Eu vou ficar puxando aqui. Mas assim, o cinto foi nos dado para isso também. E você pode usar o cinto, né? Ou você tem 2 pezinhos aí e você tem um baita de um chinelão, né, papai? É de 42 para frente, né? Use-o. Qual o problema, irmão? Me mostra biblicamente que não pode ser assim. Você precisa ter a coisa, às vezes, de imediato na mão. O princípio é não espanque a ponto de matá-lo. Nós vamos ver daqui a pouco. É o excesso. Tá bom? Mas precisa ser eficiente na hora certa. Ok? Então vamos lá. Pode ser um chinelo, pode ser um cinto. Fala, Cezão. Muito bem, César. Esqueci de mencionar isso. Exatamente. Não use as suas mãos. As suas mãos, use para acariciá-lo e abençoá-lo. Impõe as mãos sobre ele, ore toda noite com seu filho. Ele vai perceber que as suas mãos é para abraçá-lo, para acariciá-lo, né? Para consolá-lo na hora da dor, para fazer cosquinha na barriga dele. Mas não use para disciplinar o seu filho com as mãos. Oi? Muito bom. Dizem, não pelo, exato. Olha, irmãos, eu já fiz isso. Bati no rosto, puxei cabelo, orelha, eu fiz tudo isso, irmãos. E me arrependo amargamente. Eu não deveria estar dando essa aula para vocês aqui se fosse para falar de coisas que eu sempre acertei. Porém, como a gente pode compartilhar também os nossos erros, eu digo para você, não faça isso que eu fiz. Não faça, irmãos. Isso é um grande erro, é uma coisa que você vai levar para o resto da vida como um pecado que seus filhos já te perdoaram, eu sei. Mas é uma dor que você fica falando assim, por que eu fiz aquilo, Senhor? Né? Então, existe sim o bumbum. Deus criou aquela coisa fofinha lá atrás para você fazer isso, né? E olha que lá é bem sensível, viu? Né? O seu filhinho vai sentir quando você fizer do jeito certo. Vai surtir efeito, viu? Tanto ali serve para benzetacil, para dipirona, para um monte de coisa e para varinha também. Né? Você vai usar ali, no bumbum. Vamos avançar. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Às vezes eu ficava me perguntando, por que não colocou pai e mãe? A mãe vai se envergonhar mais. Às vezes o pai é mais frio. Segunda questão. Às vezes a mãe é muito mais super protetora do que o pai. E muitas vezes o pai quer aplicar a disciplina no filho e a mãe às vezes não quer deixar, porque ela é mais dodói, ela é mais sensível e tal. É verdade, tem hora que ela ajuda a pensar melhor, com emoções, mas às vezes ela atrapalha. E Deus precisa envergonhar muitas mães às vezes, para que ela aprenda que o teu filho não nasceu santinho não nasceu perfeitinho não. E o papai precisa agir de vez em quando, de maneira justa. E você vai ter que ficar quietinho e deixar. Então, a vara da disciplina dá sabedoria,
Mas quando a criança está entregue assim, o que é entregue a si mesma? Ela vai caminhando aí, vai fazendo o que quer, o que bem entende, não tem limites, pai e mãe não coloca limites, a criança fica entregue a si mesma. O que vai acontecer? Vai trazer tristeza para você, vai trazer vergonha para você, e isso é bom. É bom, porque é a maneira de Deus disciplinar você, pai e mãe. Fala, Lu. Exatamente. Exatamente, Lu. Geralmente, se a mãe, ele vai na mãe, e a mãe deixa, mas ele sabe que o pai não deixa, mas ele vai na mãe. Exatamente. O casal quer, a esposa quer, por não submeter a ordem, a autoridade. Amém. Exatamente, Lu. Isso é interessante, porque sim, o filho é inteligente, veja, eles são... Eu não vou falar aqui o que o doutor fala, o doutor Augusto, depois no final vocês vão ver o que ele fala a respeito do seu filhinho. É de doer. Mas, é isso, o filho ele é astuto. Onde você vê essa palavra astuto na Bíblia? Sagaz. Ele está lá observando. Qual é a brecha? Onde tem mais brecha? É do lado da mãe? Eu vou para o lado da mãe. Ou o papai é mais permissivo, mais bonzinho, né? Entre aspas, não está empurrando o filho para o inferno, né? Mas é lá que ele vai. Ele vai se apegar aonde tem mais brechas para ele continuar na desobediência. Então o casal tem que estar em muita harmonia, coeso, no sentido da disciplina. Precisa estar em unidade. Pode falar, Rodrigo. De acordo com o nosso estudo de Gênesis 3, pode falar sem medo de errar, que o seu filho é um pecador. Seu filho é um pecador, de acordo com Gênesis 3. Seu filho é um pecador. Nós não podemos ter essa dúvida, exatamente, Rodrigo. Então, se você crê que o seu filho é um pecador, entenda que é a vara da disciplina que vai salvá-lo. Vai salvá-lo. Olha o próximo texto aqui. Eu não li aqui? Ah, tá. Todos os pais desejam que os seus filhos se tornem adultos maduros e sábios, não é? Nós queremos isso, irmão. Você quer isso? Teu filho seja sábio, seja maduro, seja um bom cristão, um bom cidadão dentro da sua cidade. Então, a correção física na hora certa e da forma correta é o caminho de Deus para isso. Não tem outro remédio. Não adianta passar para pai, para vovô, para vovó, para professor de escola, para polícia, e uma hora você vai pegar ele lá. Ele vai ser julgado e condenado por crimes hediondos, porque começou lá em casa, a falta de disciplina. Ele não respeita mais autoridade nenhuma, nem de Deus. Olha o próximo texto. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Falando, olha a promessa de Deus. Quando você corrige o teu filho, ele dará descanso à tua alma. Crianças saudáveis são ativas e barulhentas. Isso é normal. Veja, querer que seu filho fique o dia inteiro sentadinho sem fazer bagunça, você está querendo matar seu filho. Deus não fez ele para isso. Ele precisa brincar, ele precisa correr, ele faz barulho, faz bagunça. Ele pega um carrinho, ele desmonta o carrinho, ele estraga um brinquedo. E ele faz coisas desse gênero. Mas isso não é rebelião. Não tem problema nenhum. Deixa ele aprontar, pintar a parede e tal. Bom, aí você coloca alguns limites, né? Também não é para subir no teto e desmontar a casa, né? Bota limites, né? Mas o autor aqui, Salomão, está falando de rebelião e obstinação, que são um fardo muito pesado e triste para os pais. É uma tristeza muito grande você ver adolescentes hoje quase batendo no pai e na mãe. E quando começou isso? No nascimento da criança, quando o pai colocou a criança acima de Deus e dos seus princípios. Aí o filho passou a ser um ídolo, nem Deus mais o pai quer ouvir para disciplinar, então aí já começou todo o erro, não é? Então, torna-se um fardo, irmãos, e vai ter gente que vai experimentar isso e não vai demorar muito.
porque já estão negligenciando estes princípios aqui. A colheita com Deus é fatal. É fatal. Deus é um Deus de misericórdia, mas quando você tem ciência daquilo que você tem que fazer e não o faz, Deus te disciplina. E muitas vezes usando o seu filho, a sua filha. E para te envergonhar. Fala, irmã Lília. Exatamente. Olha só. Exato. A Lilian está falando aqui, tem criancinha que já desde pequenininho bate no rosto da mãe e do pai, quando está, né, bravinho, alguma coisa assim, né? E os pais acham bonito isso. Acham bonito. É um grande erro, gente. É um grande erro. Está abrindo uma porta que você nem imagina o que pode acontecer lá na frente. Aqui, Provérbios 23, 13 e 14. Preste atenção, pai, nesses dois versículos. Olha, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ela não vai morrer por causa disso, não, gente. Fica tranquilo, né? Não se preocupe. Às vezes está excedendo, lógico, tem equilíbrio. Mas não deixe de aplicar a disciplina física, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é inverno, é inferno. Vocês prestaram atenção no que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? A grandeza deste princípio. Que você pode estar impedindo que ele sofra, está caminhando para cá, ainda que ele seja um médico, um bom advogado, um bom profissional, né? Um cara muito próspero, uma menina muito próspera, mas está indo para o inferno. O que resolve você estar na glória um dia, se é que você vai? E não encontrar seu filho lá? Me diga, o que vai ser no seu coração? Eu temo e tremo toda vez que eu penso nisso. Será que eu encaminhei meus filhos para os caminhos do Senhor? Ou só para ele ser um bom aluno, posteriormente um bom funcionário, ou um bom patrão, um bom empregado, bem-sucedido, tem casas grandes, dinheiro, carros de último ano, mas não quer nada com Deus. Do que adiantou? Então, é certo que somente a fé em Jesus Cristo salva da condenação e do inferno, mas a possibilidade de uma criança treinada desde cedo nos caminhos do Senhor abraçar a fé cristã é infinitamente maior. A chance do seu filho, que está aprendendo agora, desde pequenininho, os princípios de Deus, incluindo a situação de disciplina, de ele aprender os caminhos do Senhor, é muito maior. E independentemente dos resultados, nós temos como pais que fazer isso por obediência ao nosso Deus. Se Deus mandou eu fazer isso, eu tenho que fazer. Eu tenho que confiar em Deus. Se Ele diz que isso pode livrar a alma do meu filho do inferno, então eu vou fazer isso. Se Ele falou, é porque Ele tem algo bom para mim e para o meu filho. Olha quem vai falar agora. Eu procurei uma carinha de vovô bem, né? Dr. Augustus, ele ensina para nós o seguinte. Essa palavrinha que eu queria falar para vocês. Mas, onde foi que os monstrinhos aprenderam a arte de irritar os pais? Olha, quem escreveu, não fui eu não, tá? Foi o Dr. Augusto Nicodemos com a esposa dele. Não gostou dos monstrinhos? Vai falar com ele. Quem ensinou os monstrinhos essa arte de irritar os pais? Ou onde foi que começou tudo isso? A resposta é simples. Em casa. Em casa. Certamente. Quando foram descobrindo que nunca
seriam castigados. No máximo, uns gritos. Sabe aquela mãe louca, descabelada, que começa a gritar com o filho para ver se ele obedece, e ele não obedece, e ela continua gritando, e se descabelando cada vez mais. Ou um pai, que começa a dar sermão, senta aqui, eu vou te comer. E começa a pregar para o filho de 2 anos, que não sabe nem o que significa a palavra Deus. E começa a pregar para a criança. Começa em casa, aqui. Começa em casa, né? As crianças foram descobrindo que nunca seriam castigados, não importasse o que fizessem. Se você usasse a disciplina, como diz a palavra de Deus, criar filhos seria uma delícia e não uma carga insuportável. Por outro lado, tirando a parte negativa de tudo isso, eu sei que existem pais e mães que já estão curtindo filhos que se submetem a eles. Não estão perfeitos, não, mas já estão ouvindo o pai. Já aprenderam aquela regrinha, né? Uma regrinha fundamental que eu sempre ensino. Ensine seu filho a ouvir quando você fala a primeira vez. Se você precisar repetir 2, 3, 4 vezes, ele não está pronto ainda, ele precisa de mais vara. Ele precisa entender que uma vez é o suficiente para obedecer. Eu não quero ser aqui, trazer princípios militares para dentro da nossa igreja, não é isso, imagina. Eu não quero trazer, não é trazer militarismo, queridos. Mas em coisas no militarismo que nos ajudam a entender o que é autoridade. Eles não estão errados. Lá quando o comandante ou alguém que comanda uma tropa, ele dá uma ordem, é uma vez só. E outra coisa, qual é outro princípio? Ordem dada é ordem cumprida, executada. Não precisa falar 2 vezes. Então treine o seu filho para ouvir uma vez só, ponto. Treine o seu filho. Isso é treinar, requer tempo, é cansativo, é chato, precisa repetir várias vezes, o fruto às vezes demora para acontecer, para chegar, mas você precisa perseverar nesses princípios, confiando no Deus que mandou você praticar esses princípios. Confie no Deus que te deu essa ordem, que te deu esses ensinamentos. Deus vai honrar você, pai e mãe. Creia nisso. E se ainda assim, por algum motivo soberano de Deus, que nós não entendemos, que ainda que seu filho se desvie, o seu coração ficará em paz, porque você vai deitar na cama à noite e vai dizer assim: tudo o que eu ouvi do Santo Espírito de Deus, através desses princípios das Escrituras, eu tentei praticar o máximo possível, Senhor. Então, meu filho está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Queridos, como nós precisamos trazer isso para o nosso coração, eu acredito piamente que Deus está estruturando, eu sempre disse, eu disse algumas vezes, né? Nós estamos construindo a nova história da ICCG, e você está sendo chamado para participar dela. Só que Deus está insistindo em começar tudo isso dentro de casa, vocês perceberam? Vocês perceberam que começa a estrutura de homens sérios com Deus? Uma igreja não se faz sólida e forte se as famílias forem fracas. E a família é fraca quando o homem da casa é fraco, covarde e muitas vezes frouxo. Nós precisamos pedir para Deus que Ele coloque em nós o espírito de poder, de amor e de moderação, porque Ele não nos tem dado o espírito de covardia. Não, Ele não nos deu esse espírito. Ele deu para nós, homens, o espírito de coragem, de poder, de amor e de moderação. Ok? Mais algum complemento? Eu gostei hoje da participação, querido. Como isso nos enriquece. Coisas que não estão aqui e a gente aprende juntos, né? Pois não, Roque?
Na casa de crentes. A gente vê lá pequenos tiranos, Sim. né? Dando e mandando dentro de casa. E o que a gente percebe também muitas vezes são pais culpados. Por exemplo, aí eu vou dar a educação do meu filho para seguir do meu pai, por exemplo. Eu hoje, Sim. graças a Deus, pais não são crentes. Mas eu dou graças a Deus ao meu pai e minha mãe pelas suas. Amém. Não foi igual a mim. Uhum. Foi igual. Meu pai nunca me bateu, mas ele quase arrancou a minha orelha. Aham. É. Pegou leve? Quase arrancou a minha orelha. Mas minha mãe, para agora, brava, Uhum. falava com ar e com descer dele e tal. Mas assim, o que eu percebo é o seguinte: muitos pais são culpados, com medo de criticar Uhum. enquanto a sua vida pregressa. Sim. Fala para mim quem nasceu e teve pecado até o seu próprio filho. Amém. Até o próprio Augusto fala: ao mesmo tempo eu me envergonho das coisas que eu fiz, Sim. mas isso não me impede de educar meu filho. Porque senão Com certeza. a diferença da hipocrisia é você querer exigir do seu filho aquilo que você está fazendo. Uhum. Agora, Justamente. se a palavra de Deus diz assim, esse que se perdoa. Exatamente. Um mulherengo, eu já Fui. Amém. Então, ao mesmo tempo que isso me entristece, me incomoda, mas isso fica para trás. Isso Sim. é uma oportunidade para educar o meu filho nos caminhos agora que eu aceito. Amém. Então, o que eu percebo é o seguinte: não se sinta culpado, pai e mãe, pela vida pregressa que você teve. Uhum. Agora, você não quer mais daquilo. Então, educa os seus filhos com base naquilo que você falou. Muito bem, Roque. Exatamente. Veja, nós erramos e podemos até errar mais para frente. E o que nós não acertamos no passado não pode ser empecilho para nós colocarmos em prática isso hoje, queridos. Porque o Evangelho nos dá essa segurança. O Senhor diz hoje: se ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Mas coloque em prática isso que você está. Se arrependa do erro, mas não carregue essa culpa. A culpa também é do diabo para te afundar na lama da culpa e você ficar ali inativo. Isso não vem de Deus. Marcelo tinha levantado a mão? Primeiro? Pastor, não é o nosso caso, mas é que minha sogra ajuda 2 dias da semana a ficar lá em casa, mas até que ela não se interfere tanto. Aham. Mas a questão dos avós que ficam muito com netos. Sim. Porque assim, eu vejo assim, a minha mãe, ela fica muito com meu sobrinho. Uhum. Que muda, né? É verdade. É uma obrigação não educar. Uhum. Mas eu percebo que alguns pais eles precisam desse apoio dos avós. Uhum. Os avós têm essa dificuldade, às vezes, então cuidar Sim. mais dos netos, né? É verdade. Como que é complicado isso? É complicado. Às vezes, pais, o Marcelo está falando pais que dependem de deixar filhos com os avós. É complicado, desde que os avós também entendam que eles precisam ajudar os pais nesse sentido. Quando os avós que foram pais que passaram por isso, muitas vezes eles vão ajudar os filhos. Vão ajudar os filhos, né? A questão mais é ter princípios também, os avós terem esses princípios. Aí eles podem ser uma bênção, mas com muita cautela, é lógico. Né? Oi? Saber até onde pode ir. Um colega meu de trabalho, gente que me perguntou, chegou na casa dos avós, que os filhos ficam dentro, Uhum. o avô estava dando tudo para a boca da Da criança. É, Imagina, olha como detalhe, ele, ó, se você fazer do filho um. É, não faz cara de jeito nenhum, mas o avô aham, aham. Deixa, se a criança acostuma, né? Verdade. Juliano? Pensando nessa questão de posicionamento dos pais, Uhum. nós não podemos ter medo dos nossos filhos Uhum. ameaçar de sair de casa, coisa e tal, porque senão você arreda e deixa ele fazer aquilo que ele quer debaixo do seu pé. Uhum. Exatamente. Posicionamento bíblico do pai, para ele poder combater isso. Uhum. Exatamente. E se o filho dele for filho de Deus, no momento oportuno, isso vai vir à tona. Exatamente. Deus vai corrigir. Aham. Nós temos que fazer todo o possível para ensinar tudo isso enquanto os filhos estão dentro de casa, é verdade. Agora, como modelo, o pai sempre tem que ser modelo cristão. Ainda que os filhos estejam fora de casa, ainda assim os filhos precisam ver nos pais um homem sério com Deus.
um homem apegado à igreja, que congrega, que pratica os princípios, que ama a mãe deles, que cuida da mãe deles como uma rainha, de fato, não no sentido de paparicar a mãe dos filhos, dos seus filhos, mas de criar e cuidar, ou de criar a mãe não, de cuidar da esposa, como Cristo cuida da igreja. O filho precisa continuar vendo isso, não é? Lu, para encerrar agora, que já deu horário. Na questão da esposa também, né? Sempre ter unidade com o marido. Sempre. Ter unidade com o filho. Muito bem. Procurar estar sempre em unidade os dois em Cristo, porque se quebrar os dois ali, a perdição do filho vai ser total. Com certeza. Sempre estar unido com o marido, não com o filho. Por mais que a gente diga, não, mas meu marido se tornou na hora errada, eu vejo que não tem problema. É quietinha, né? Deixa. Isso. E depois, na hora certa, você conversa com ele. Nunca chamar atenção do marido. Do marido na frente dos filhos. Isso. Quebrar com o marido está a favor do filho. Justamente. Preservem a unidade, pai e mãe, marido e esposa, sempre. Se houver algum excesso, algum erro, depois vocês sentam no oculto do quarto de vocês dois, conversam lá. Se o pai precisar pedir perdão, depois ele acerta as coisas. Mas nunca quebrem a unidade, porque um lar dividido não prospera. Senhor, coloque em nossos corações, Senhor, esse espírito de autoridade, de desejo de podermos ser homens corajosos, Senhor. O Senhor precisa e está treinando todos nós aqui como homens nessa manhã para sermos homens corajosos, aqueles que já são pais, muitos aqui também já são avós, e muitos que ainda serão pais, se casarão e serão pais. Senhor, a todos os meus irmãos, e começando no meu coração, eu peço nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos dê essa ousadia de abraçarmos esses princípios e colocarmos urgentemente em prática, dentro de nossas casas, todos esses princípios, para a salvação dos nossos filhos e para a Tua glória, é que nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai.